Bom, semana passada nós aprendemos que nós temos que gastar tempo na presença de Deus, temos que saber ganhar tempo também nos nossos afazeres. Quando você se organiza melhor, você vai ganhar tempo com isso. Nós aprendemos também que nós precisamos trabalhar com isso como família, né? Na comunicação, como trabalhar com todos em casa para que todo mundo consiga andar junto. E hoje nós vamos falar o terceiro ponto aqui, inimigos da agenda familiar. Olha, o ativismo, vamos lá? Ativismo, deixa eu ver. Não foi? Agora foi. Opa, foi 2. Deixa eu voltar um. Certo. Então vai, Salmos 84:10. Mas vamos continuar lendo ali o 1, ativismo. O objetivo deve nortear todo cristão e agradar a Deus. Isso implica dedicar tempo ao Senhor e cuidar espiritualmente da família. O salmista diz: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Ali o versículo que está falando, né? Infelizmente, pastor pode continuar, com frequência. Infelizmente, com frequência, deixamos-nos enredar pelo excesso de atividades, questões pessoais e profissionais, que impedem contato tranquilo e direto com Deus e com a família. Esse inimigo da agenda familiar é o ativismo, que prioriza realizações pessoais em detrimento do relacionamento com Deus e com a família. Nenhuma atividade é suficientemente importante quando se está prejudicando a própria espiritualidade e a da família. Obrigado, pastor. Então, ativismo prioriza realizações pessoais em detrimento do relacionamento com Deus e com a família. Nenhuma atividade é suficientemente importante quando se está prejudicando, então, a própria espiritualidade e o da sua família. Eu sempre tenho frisado isso, que a nossa prioridade, em primeiro lugar, é Deus, família e igreja. Sempre desse jeitinho, Deus, família e igreja. Mas eu não acho ruim, eu jamais vou brigar, né, com algum irmão em Cristo que queira ter um tempo de lazer, porque todos nós precisamos. Sim, precisamos viajar, precisamos ter o nosso tempo em família, sem sombra de dúvida. Mas o ativismo, muitas vezes, prioriza isso. Satisfazer os nossos desejos, as nossas necessidades, sem dar prioridade para Deus. E eu vejo, infelizmente, muitos irmãos colocando isso em prática. Então, tira da ordem. Muitas vezes está sendo família, Deus e, por último, igreja. Ou família, até mesmo igreja e Deus por último. Então, a gente tem que voltar a dar prioridade primeiro para Deus, depois família, e aí vem a igreja local. Como eu sempre falo, uma família forte é uma igreja forte. Mas para a família estar forte, ela tem que cuidar com a vida espiritual dela. E nós falamos muito sobre isso, como cuidar dos nossos devocionais, casais, individuais ou também com a família. Algo que já morreu há muito tempo, que tem que voltar nos nossos lares, é o culto do lar. Foi incrível como que Deus trabalhou com nossas vidas nesse tempo de pandemia. Nesse tempo de pandemia, logo no início, nós fizemos as nossas lives. Até chegar na live era Zoom. Até chegar no Zoom, a gente tentava alguma coisa e colocava lá no grupo, né, para que a gente pudesse se alimentar um com o outro. Mas algo que se destacou foi o culto no lar. Foi bonito ver cada família cantando o hino, gravando e colocando lá no grupo, lendo uma passagem bíblica e discutindo em família sobre aquilo. Por que parar? Não é? Voltamos, pela graça de Deus, as portas estão abertas da igreja, mas por que parar aquele tempo de família? Por que parar de dar prioridade para Deus em primeiro lugar? O ativismo faz isso.
Olha, não é errado você ter o seu tempo com a sua família, um tempo de viagem. Mas infelizmente há aqueles que trocam os valores. Eu conheci uma família, quando eu pastoreei a Nova Vida, que infelizmente eles trocavam o domingo por uma chácara no final de semana. E era uma família grande, alugavam a chácara e levava todo mundo para a chácara. E ficavam sexta, sábado e domingo. E pouco compareciam na igreja local. São exemplos que a gente tem que reter o que é bom e são exemplos que a gente não deve estar fazendo. Mas qual está sendo a nossa prioridade, irmãos? Dentro desse ponto, eu coloquei hoje no nosso grupo, qual é a sua prioridade no culto de quinta-feira? Para aqueles que não estão fazendo nada durante a noite. Compensa. Nós vamos ouvir alguém dando um testemunho, nós vamos passar um para o outro os nossos pedidos de orações, não é? Nós vamos cantar hinos ao nosso Deus e vamos ter um estudo da palavra dele. E isso é pensar na nossa família, é pensar no crescimento espiritual da nossa família. É muito importante, mas cuidado com o ativismo, não é? Nenhuma atividade é suficientemente importante quando se está prejudicando a própria espiritualidade e da família. Sempre a família em primeiro lugar. Irmãos, eu sempre tenho tocado nesse assunto, já trouxe estudo sobre isso, que Deus não se agrada do termo desigrejados. Aqueles que querem colocar na mente de muitos e viver essa ideia de que não precisa ir numa igreja local, que nós somos a igreja. De fato somos, mas lembra, a igreja, apesar de estar no singular, ela é no plural. Mas, para ela ser igreja, tem que ter mais pessoas reunidas, que não seja da mesma família. Ah, pastor, mas eu fico com a minha família, eles são salvos. É importante entender que igreja é no plural, por mais que ela esteja no singular. A igreja é composta de pessoas, é um organismo vivo. Agora, nós individualmente somos o templo do Espírito Santo. Quando você aceitou a Cristo, o teu corpo se tornou o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, mas igreja quando estamos reunidos. Amém? Tem uma passagem que fala: onde houver 2 ou mais em meu nome, ali estarei entre eles. Mas qual é a nossa prioridade? Como que vamos fazer com que a igreja cresça e a sua família cresça espiritualmente? Eu sei, eu entendo que alguns de nós temos dificuldade com relação à nossa família, mas permaneça fiel, amém? Seja tu fiel, seja, e Deus vai então consagrar a sua fidelidade lá na frente. Mas temos que cuidar com esse ativismo. Alguma colocação? Alguém quer dizer alguma coisa sobre esse ponto? O que nós podemos acrescentar aqui mais? Pode falar. Pula para o outro. Certo, alguém quer falar alguma coisa? Ok, então vamos para o próximo. Prioridade. Está escrito errado ali, né? Mas é prioridade, tá bom? Prioridade. Maurício, pode continuar. Segundo.
Obrigado. Então, olha, prioridade, segundo o dicionário Aulete, prioridade é a qualidade de ser primeiro, de ter primazia. Falamos bastante no primeiro ponto, mas vamos voltar um pouco, entender que a prioridade nossa é quem em primeiro lugar? Deus. Segundo, terceiro, igreja. Deus, família, igreja. Nós temos que pensar como, no caso de uma dessas duas irmãs. Vamos ler ali a passagem. Eu coloquei lá, olha, Lucas 10, 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus em uma aldeia e certa mulher, por nome Marta, a recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se lhe dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, minha irmã, dize-lhe que me ajude. 41. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessário. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. No versículo 40, andava distraída em muitos serviços. São tantas coisas que podem nos distrair, tirar do foco, tirar do caminho de Deus. São vários. Como eu já falei, mesmo você estando em um seminário, tendo capela de segunda a sexta-feira, a capela é culto. Todos os dias nós tínhamos culto pela manhã. Cada culto um pastor diferente ou uma pessoa diferente pregando. Mas era tanto os afazeres, tantas leituras bíblicas e extra-bíblicas para ler e entregar, tantas teses, que ainda assim nós esquecíamos o nosso tempo particular com Deus. Você pode estar muitas vezes dentro da igreja, me olhando, e ainda o seu coração talvez está longe de Deus. Por quê? Por pensar em problemas, no que vai fazer amanhã, como que vai ser semana que vem, como que ficou a sua casa. Por isso que ao entrar na Igreja Batista Vitória, nós sempre iniciamos com aquele tempo de silêncio ao som do piano, para que a gente possa colocar os nossos corações nesse tempo de silêncio diante de Deus e falar com Ele. Lembre-se sempre de Salmos capítulo 46, versículo 10: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Amém? Nós precisamos nos aquietar. São tantas coisas. E ali andava distraída em muitos serviços. Quantos de nós não acontece isso? Mas qual está sendo a nossa prioridade? No versículo 39, pode voltar para mim? No versículo 39 diz ali, olha, no 38, e aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, lógico, Maria, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Muitos acreditam que Marta ainda não era salva, era amiga de Jesus Cristo. Jesus Cristo já conhecia a família dela. Em outra ocasião, quando o irmão dela, o Lázaro, morre, Jesus Cristo então, ele vai de encontro, naquele momento, e quando ele está chegando, quem sai correndo ao encontro dele? Marta, desesperada, chorando, apavorada, e dizendo que se ele estivesse antes, aquilo não tinha acontecido. E ali naquela conversa entre os dois, ela diz: eu acredito, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Salvador. Muitos creem que foi naquele momento que realmente ela se converte. Mas nós podemos tirar lição dessas duas pessoas. Marta queria preparar a casa para receber o Messias. Além de ser amigo, também, o rabino, um grande rabino para muitos, mas para aqueles que conhecia, Deus entrando na casa dela. Se você soubesse disso, você ia também preparar a sua casa. Você ia ficar preocupado com os detalhes. Para quem me conhece sabe que eu gosto
de detalhes. Imagine se fosse eu. Eu ia correr igual louco para tentar deixar minha casa em ordem para receber o Salvador. Precisamos ter um pouco de Marta? Sim, mas precisamos dar prioridade para o que é melhor: Deus. Deus. E ali no versículo 39, e tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus. Imagine a cena: Jesus entrando, sentando ali naquela sala, e aí então Maria corre e se joga aos pés dele para ouvir ele falar. Ouvia a sua palavra. E no versículo 40, nós vimos aqui Marta, que andava distraída em muitos serviços. Cuidado com as prioridades. Cuidado trocar o ouro por algo sem valor. Na escala de valores, pelo menos o que eu conheço, seria ouro, prata e bronze. Você quer ser ouro ou você quer ser bronze? Cuidado trocar, o que você tem de direito por algo sem direito, como Esaú. Um prato de lentilha, por causa do tempo. Eu digo isso, irmãos, porque sempre aquilo que é para ser primeiro para o nosso Deus, acabamos deixando por último. Irmãos, culto de quinta-feira é para o nosso Deus, amém? Queremos dar o nosso melhor no meio da semana para Ele. O nosso devocional, alguns têm um corpo diferente do outro, como eu já falei, faz ao meio-dia, faz à tarde, faz à noite. Eu creio na minha mente que o melhor horário é de manhã, as primícias do seu dia. Eu tinha uma ovelha na Nova Vida, uma jovem, que ela dizimava o dia para Deus. Como isso, pastor? Quantas horas tem o dia? 24 horas. Qual é o dízimo de 24 horas? 2h40 essa pessoa tirava para ficar na presença de Deus. Ela tinha outros horários e outros tempo a Deus, mas entendeu a questão de primazia? Ela dava esse tempo para Deus em primeiro lugar. Ela entregava para o Senhor como um aroma agradável às suas narinas. Ela esquecia de tudo e entregava para Deus as primeiras horas da manhã para Ele. Uau, me arrepia, porque é algo maravilhoso, não é? Saber que alguém está dando o melhor, que é a vida dela quando ela abre os olhos. O dízimo do tempo para Deus. E muitas vezes nós não damos essa prioridade para o nosso Deus, irmãos. Muitas vezes somos como Marta, preocupado, distraídos com tantos afazeres, e esquecemos do nosso Deus. Prioridade ao nosso Deus, amém? Em qualquer circunstância, porque se tirar dessa ordem, nós não vamos crescer espiritualmente, e nem a sua casa e nem a casa de Deus. Que maravilhoso ouvir pessoas decorando a palavra de Deus. É um desafio. Alguns dizem, são só as crianças que conseguem decorar. Aí, está a prova, não é, irmã Celi? Conseguimos também. Por quê? Muitas vezes não conseguimos porque não tentamos. Prioridade, primazia é para o nosso Deus, amém? Vamos voltar, pode passar para frente. 3, egoísmo. Então vamos ler lá sobre egoísmo. Rogério, pode ler para nós? Dá? Egoísmo. Obrigado, pode passar para a próxima então. Ali, olha, Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne,
mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Como está cheio de pessoas egoístas nos dias de hoje, pensando no seu próprio umbigo e não pensando no próximo. Há 2 mandamentos que Deus destacou. O maior deles, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Como nós estamos amando o nosso próximo, sendo que, infelizmente, tem operado o egoísmo na vida do próximo? Como o mundo está ficando egoísta? E eu digo isso, irmãos, com coisas pequenas. Às vezes, um irmão que precisa de uma carona e mora próximo da sua casa, ou pelo menos no caminho que passa. E muitas vezes acaba a IBD ou acaba o culto da noite e aquele irmão pega o carro e vai embora. E sabendo que às vezes vê aquela pessoa andando a pé por aquele caminho. Egoísmo. Deus tem abençoado, derramado bênçãos, mas usa os bens somente para Ele. Não pensa no outro. E como o egoísmo tem crescido dentro de famílias. Acredite, eu conheci uma família quando eu era jovem, que o armário da cozinha era dividido entre eles. E cada um comprava suas coisas e guardava em determinadas portas. E ninguém podia mexer no armário um do outro. Uau! Não é? Uma família assim. Quando eu fui morar para a Inglaterra, a casa que eu morava tinha 5 jovens, mas tudo bem, não eram irmãos. Cada um tinha a sua divisão, mas ainda um falava para o outro: olha, se quiser eu tenho algo aqui, pode mexer, pode pegar. Mas chegar a esse ponto, na própria família, isso, praticamente, infelizmente, quase todos dessa família já morreram. Eu lembro que foi morrendo um atrás do outro. Uma família egoísta que ficavam brigando um com o outro, se mordendo. Não é a vontade de Deus. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Ele veio para o quê? Servir. O Deus Todo-Poderoso deixou a sua glória, veio esse mundo, viu, para se entregar por nós, para servir a nós. Esse é o maior exemplo, amém, irmãos? Que seja assim dentro da nossa casa. Temos que educar os nossos filhos, sim, a compartilhar com o irmão, a compartilhar um com o outro, pai e mãe, irmão com irmão, filhos com pai e pais com filhos. É de todos, amém? Principalmente compartilhar a palavra de Deus. Já parou para lembrar em momentos quando acabou a IBD e os pais chegando na casa ou até mesmo no carro indo para casa: filho, o que você aprendeu hoje na IBD? Eu fiz isso muitas vezes e faço ainda. Eu já ouvi, tudo que acontece na sala do pastor Benjamin, porque os meus filhos, eu pergunto para eles, e a gente cresce junto. Nós aprendemos isso, e a gente discute, de uma forma espiritual sobre aquilo. Um alimenta o outro. Marido e mulher, quantas vezes, o que você aprendeu nas mulheres? O que você aprendeu nos homens? Olha, hoje eu ensinei isso para as crianças. Quantas vezes a Elisane, ela chega e fala para mim da aula dela. Ela, aquele coração de professora, falando dos alunos, um por um, como é. É muito bom. E não guardar para si mesmo. Compartilhar também em casa os estudos bíblicos. É importante isso, sem sombra de dúvida. Conclusão: nessa lição descobrimos o porquê e como organizar uma agenda familiar. Aprendemos a identificar e combater os desperdiçadores ou inimigos do tempo familiar. Reflita sobre as palavras de Tácito, Maranhão Pinto. Conforme seu tempo passa também sua vida. Cada ação, cada pensamento leva tempo. Se você dá pouco valor ao seu tempo, você dá pouco valor à sua vida. Pense nisso. Mas nada substitui o bom preparo. Lembre-se sempre dessa frase.
Nada substitui o bom preparo. Quando somos organizados em família ou individualmente, nós vamos ganhar muito tempo e vai ser bem feito. Amém? E a família vai caminhar junto, tendo uma linguagem sadia, que foi a lição anterior, sabendo ouvir e sabendo falar também.